Olá, amigos do Descalvado News, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa coluna Politicando, edição especial Eleições 2016. Dando sequência à nossa série de entrevistas, hoje eu recebo aqui o candidato pelo PSOL, Fábio Ferraz, que traz junto com ele o candidato a vice-prefeito, Francisco Piauí. Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Descalvado News, seja muito bem-vindo. Espero que esse seja um bate-papo gostoso. Eu devo fazer aqui a vez do eleitor, que quer tirar algumas dúvidas, conhecer um pouco melhor o candidato do PSOL. Seja bem-vindo ao Descalvado News, Fábio. Obrigado, Marinho. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estar aqui contigo e poder conversar a respeito das problemáticas que estão sendo discutidas nas eleições desse ano e que tão importantes são para o futuro da nossa cidade. Perfeito. Fábio, eu queria começar essa nossa entrevista te perguntando, fazendo a seguinte pergunta: qual a sua experiência em administração pública, em específico administração pública municipal? Correto, Marinho. Minha experiência com administração pública se dá de duas maneiras. Uma delas, como gestor, eu trabalhei na gestão do prefeito Pannoni, do início de 2009 até junho de 2011, como diretor de gestão e controle ambiental, no qual eu era responsável pela divisão de meio ambiente, uma área recém-estruturada, instituída. Na verdade, a área de meio ambiente anteriormente era da pasta de agricultura e com a implantação da SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, acabou passando para aquela pasta. Também trabalhei em diversas ocasiões como consultor, desenvolvendo planos de desenvolvimento setorial, especificamente para várias cidades, tanto da região quanto do estado de São Paulo. Planos de habitação de interesse social, planos de saneamento e planos de gestão de resíduos sólidos. Também tenho um pouco de experiência, muito mais no nível acadêmico, com planos diretores. Já venho de longa data estudando essa temática e que, de uma forma ou de outra, através da análise, eu tive condições de angariar muito mais conhecimento e prática na área. Perfeito. Agora eu te pergunto, o seu currículo, pelo visto, ele é fortemente fixado em questões ambientais, meio ambiente, né, proteção ao meio ambiente. Isso eu acho que para qualquer município é um tema atualíssimo, mas se eu fosse pensar em votar no Fábio, eu falei, mas isso gabarita ele também administrar uma cidade inteira, administrar saúde, administrar educação, segurança pública, isso te dá essa base? Se você acredita nisso? Perfeito. Eu acho que existe um equívoco talvez nessa sua pergunta, não sei se do seu conhecimento ou da forma como eu estou comunicando a minha experiência profissional e acadêmica. Eu sou formado em ciências econômicas, tenho especialização em gestão e administração pública e também mestrado em engenharia urbana e agora doutorando em urbanismo, onde eu estudo principalmente o planejamento e a gestão dos sistemas urbanos, sistemas de saneamento, sistemas de espaços públicos, sistemas de transporte e trânsito. E eu venho ao longo posso dizer que desde quando eu me formei, e lá se vão quase 20 anos, trabalhei em diversas áreas ligadas à temática maior da sustentabilidade. Mas sustentabilidade econômica, eu trabalhei como administrador de vendas, trabalhei como gerente de vendas, como consultor de marketing, trabalhei na área social, especificamente com gestão de projetos sociais e também trabalhei em algumas ocasiões na área ambiental. Atualmente, de 5 anos para cá, eu venho desenvolvendo atividades interdisciplinares, que é a tônica do desenvolvimento sustentável, ou seja, de juntar a economia, o desenvolvimento social e a responsabilidade ambiental. Então, nesse sentido, eu tenho plenas condições de discutir qualquer uma das áreas, principalmente as áreas que são afeitas às questões urbanas, mas também tenho bastante experiência com questões de desenvolvimento rural. Perfeito. Bom, você disse que trabalhou aí na gestão do ex-prefeito Pannoni,
E eu me lembro que já na época eu acompanho Câmara Municipal desde garoto, né? Todo mundo que me conhece. Eu trabalhei na Câmara Municipal por 4 anos, dos 13 aos 17 anos. Meu pai foi funcionário público, aí 40 anos na prefeitura. Eu cresci dentro da prefeitura, então eu tenho uma ligação muito estreita com a administração pública. Eu me lembro exatamente que anteriormente à gestão do Pannoni, deu-se início ao plano diretor municipal, uma questão atualíssima que já descalvado, parecia estar adiantado dos demais municípios naquela época, mas o negócio foi enrolado, entrou política no meio e nada se saiu. Esse ano é que o plano diretor finalmente começou a ser votado na Câmara Municipal. Você participou de alguma forma durante a gestão do Pannoni das questões do desenvolvimento, da elaboração do plano diretor? Você tem conhecimento? Você acha que é um plano que vai colocar a cidade no caminho certo para essas questões de sustentabilidade, mobilidade urbana, todas essas questões, por exemplo? Bem, essa é uma questão bastante interessante e, como é que eu vou dizer, prazerosa para mim, apesar de ser bastante crítico em relação a todo o processo que vem se desenvolvendo desde da última gestão do prefeito Causa. O plano diretor, no primeiro momento, naquela ocasião, quando foi desenvolvido, ele foi, ainda que sob um estigma de participativo, foram feitas tão somente 3 audiências públicas, das quais eu participei como cidadão. Para você ter uma ideia, na mesma época, o plano diretor de Porto Ferreira foi desenvolvido com mais de 40 audiências e reuniões públicas. E, no final das contas, o plano acabou não sendo aprovado, discutido junto à Câmara Municipal e acabou sendo engavetado, não sendo aprovado. Isso atrasou, inclusive, o desenvolvimento de muita coisa de vinda de recursos para o município. Eu sou testemunha disso. Sem dúvida nenhuma. A gestão do Pannoni, por seu turno, também não deu o menor interesse para a finalização desse plano, ou melhor, acredito eu que ele deveria ter sido retomado, toda a discussão e a construção do plano, que deve necessariamente ser participativo e ter uma discussão maior de quais são os objetivos da cidade no longo prazo, e acabou que não teve continuidade. Foi inclusive uma das razões pelas quais eu resolvi me desligar da gestão antes do término. Como eu te falei, eu acabei deixando a gestão um pouco mais da metade e resolvi partir para outra área. Bom, voltando à questão do desenvolvimento do plano propriamente dito. O plano diretor, ele foi instituído como o principal instrumento de desenvolvimento de política urbana pelo Estatuto da Cidade, anteriormente pela Constituição de 1988, e no segundo momento, de forma mais regulamentadora, pelo Estatuto da Cidade, que é de 2001. Depois do plano, outras políticas nacionais urbanas setoriais foram desenvolvidas, tal como a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Política Nacional de Saneamento Básico, a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos. E todos esses planos devem necessariamente conversar com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que é o principal instrumento. O esqueleto, Na minha maneira de ver, esse plano que foi desenvolvido, que até então eu não obtive acesso, e eu venho buscando tanto na Câmara Municipal quanto na Prefeitura Municipal, mas é de uma dificuldade tamanha de publicizar os resultados e as discussões desse plano, ou seja, é mais um plano que, ao meu ver, tem sido desenvolvido a 4 paredes. E, ou seja, é um plano que tão somente agrega determinados interesses que não estão claros para a população. Nem para a população de uma maneira mais urbanística, para se entender quais são os parâmetros que vão ditar o desenvolvimento do município, menos ainda para os bairros que terão novos bairros contemplados ou não. Tudo isso tem uma importância muito grande na medida em que nós pensamos, por exemplo, o abastecimento de água no longo prazo e os custos que isso pode gerar, dependendo da
dos vetores, das direções que a cidade vai crescer. Aí quando você me fala que você teve a impressão de que esse plano diretor pode ter sido construído em 4 paredes, eu vou um pouquinho mais além da sua afirmação. Você acredita que as mãos que foram colocadas nesse plano diretor foram capazes, tecnicamente, de conduzir a elaboração de um plano diretor coerente e efetivamente útil para Descalvado? Bom, veja você, talvez o problema seja um problema de genética. Eu não duvido da capacidade técnica da empresa contratada, não é essa a questão. O problema é que a população não consegue participar e por conta disso não tem o plano como seu. A equipe técnica da prefeitura não participa da confecção do plano, portanto vai ter dificuldade de entender quais são os objetivos e os resultados que, no fundo, esse plano vai gerar e também não consegue se capacitar para a revisão do plano. Para você ter uma ideia, e guardadas as devidas proporções, naquela mesma época, na gestão do Causa, isso foi em 2007, se eu não estou enganado, o plano de Porto Ferreira foi desenvolvido completamente pela equipe técnica da Prefeitura Municipal. Então você veja a diferença. Então nós temos aqui em Descalvado, nós temos uma equipe técnica bastante competente na Prefeitura Municipal, com engenheiros, com arquitetos e com profissionais das diversas áreas. Essas pessoas, esses servidores não foram incluídos e não foram treinados para participar e para também entender o plano na sua concepção mais ampla. Perfeito. Então, eu acho que nós temos, infelizmente, que fazer o trabalho de novo. É óbvio que nós não podemos perder todo o trabalho que foi desenvolvido, até porque foi gasto uma quantia razoável, certo, e nós não podemos descartar isso. Então, mas acho que é importante como um processo de aprendizado, tanto para a população quanto para a equipe técnica da prefeitura. Da própria prefeitura. Tá. Bom, Fábio, agora eu vou entrar um pouquinho em questões mais políticas. Eu vi que você está bem à vontade, então agora eu já vou me permitir a gente falar um pouco de política. Como você acha que é possível uma candidatura que só tenha prefeito e vice-prefeito, caso ela não tenha nenhum corpo de vereadores participando dessa chapa, e caso você seja eleito, como você acha que vai ser possível fazer uma composição política? Porque prefeito e vice-prefeito sozinho não faz nada, você há de concordar comigo. Então, como você acha possível administrar uma cidade sem ter um grupo te apoiando nesse momento? Ou você tem alguém que você teria já condições de encabeçar o seu projeto, o seu plano de governo, caso você vença as eleições? Bom, Marinho, essa questão de governança e de governabilidade do município, eu entendo que nós temos 3 forças importantíssimas no tabuleiro. A prefeitura e todo o seu secretariado, o grupo de conselhos municipais, que tem os representantes da população e das instituições que dela participam, e a Câmara Municipal como representante do Poder Legislativo. Uma vez que nós não temos, isso talvez seja até um paradoxo, que nós não temos um grupo de candidatos a vereadores e, hipoteticamente, nós venhamos a vencer as eleições, nós teríamos de primeira mão uma Câmara 100% de oposição. Perfeito. No entanto, eu tenho tido bastante cuidado e também tenho, apesar de ser crítico de uma maneira mais técnica em relação às várias gestões, eu não tenho uma divergência política com nenhum dos grupos políticos e partidários de Descalvado. Muito pelo contrário, todos os candidatos que são nossos concorrentes, eu tenho tido e já tenho de longa data boa relação com todos eles, alguns mais por afinidade e outros um pouco menos, mas de uma maneira geral nenhuma rusga. O que nos torna bastante possível abrir um diálogo logo no dia posterior ao resultado das eleições. Por quê? Vou te dar um exemplo. Nós sabemos que a política se faz de um embate
contínuo entre situação e oposição. O prefeito, o governador ou o presidente, de uma maneira geral, tende sempre a contemplar, dar mais espaço para o desenvolvimento de projetos que são capitaneados ou ainda que tenham recursos buscados pelos vereadores, os representantes da base aliada, da situação. E dificuldade de abrir um contato mais direto com os vereadores da oposição. Da mesma forma, os vereadores de oposição, caso consigam captar recursos e projetos para serem desenvolvidos no município, não se sentem à vontade de abrir uma parceria com o prefeito oposicionista, tendendo sempre a deixar, a rolar até a data final da vigência para ser contratado, porque espera um prefeito mais amigo para desenvolver o seu projeto. Infelizmente, o jogo político sempre tende a ser pautado por esse tipo de força. Bom, e aí eu te pergunto, como se deu o convite para o Francisco, né, o Chico Piauí, ser o seu vice-candidato a vice-prefeito, e no que você acha que ele pode contribuir em governança, em governabilidade, o que ele somaria numa gestão aí do Fábio Ferraz? É uma questão bastante pertinente, apesar da nossa campanha ainda falhar na nossa comunicação, como te falei anteriormente, os nossos recursos financeiros são bastante escassos e os nossos recursos de tempo são bastante escassos também, porque tanto eu quanto o Piauí continuamos desenvolvendo as nossas atividades profissionais e o tempo para a campanha, para se mostrar, para se apresentar para o povo, tem sido um pouco escasso. Bom, o nosso grupo tem sido formado de três anos para cá e, infelizmente, por conta também das atividades que a gente vem desenvolvendo, nós não conseguimos criar um amplo grupo que nos desse muitas possibilidades de candidaturas, tanto para majoritária quanto para proporcional de vereadores. E foi se dando quase que de uma maneira natural. Eu tenho, como eu já falei anteriormente, tenho bastante experiência com as questões urbanas, tanto das questões de demanda por serviços urbanos, mais na parte da sociedade civil, quanto nas questões técnicas junto à Prefeitura Municipal. O Piauí, por sua vez, é um ativista dos direitos das pessoas do campo. E ele pode agregar muito fortemente no que nós estamos desenvolvendo num dos nossos eixos programáticos do desenvolvimento econômico local, especificamente no arranjo produtivo de produtos alimentícios e de produção orgânica. Hoje, Descalvado conta com 3 assentamentos rurais que congregam de 250 a 300 famílias, praticamente 250 lotes. É uma área bastante razoável que pode e deve contribuir produtivamente. Infelizmente, ainda o processo, e nós vivenciamos uma crise econômica na qual os agricultores familiares vêm passando por dificuldades financeiras e econômicas, e pior ainda agora, tendo os programas que eram bastante simpáticos à produção da agricultura familiar, estão se enfraquecendo agora com a mudança de governo lá do governo federal. Tá. Então essa é a participação. E outra, a participação dele por conta de estar junto à população de uma maneira geral, ou seja, não é uma pessoa de gabinete, tal como poderia até ser, né, uma pessoa mais de escritório, vem agregar com essa proximidade maior com a população de uma maneira geral. Perfeito. Fábio, nós estamos com o nosso tempo já estourado, mas antes eu vou pedir para você sortear aqui 2 perguntas feitas pelo pessoal lá da OAB. Né? Você assinou, assim como os outros candidatos, lá um termo de compromisso das eleições limpas 2016. E o pessoal da OAB também encaminhou aqui para o Descalvado News, uma parceria inédita aí entre a Ordem dos Advogados do Brasil e um órgão de imprensa aqui da nossa cidade,
Então você vai sortear 2 perguntas elaboradas pelo pessoal lá da OAB aqui de Descalvado e pedir para respondê-las então rapidamente. Vamos lá? Perfeito. Vamos lá, Fábio. Primeira pergunta. É possível administrar sem os cargos comissionados? Você promete não contratar nenhum cargo se for eleito? Prometo mais. Já tenho divulgado na minha campanha que a minha intenção é de, primeiramente, extinguir de 25% a 40% dos cargos comissionados atuais. A atual gestão, por conta da dificuldade financeira que vem passando, já tem mostrado que isso é possível. Diversas secretarias e diretorias estão vagas, também chefias, e tem ficado bastante claro que todos os serviços, de uma maneira geral, têm conseguido se manter muito razoavelmente. Ou seja, é necessário tão somente um ajuste de ordem de gestão. E um segundo ponto que vai além da pergunta é de que nós temos a intenção de montar toda a nossa equipe de governo e de gestão com funcionários públicos efetivos, para que a gente possa, em determinada medida, reduzir os gastos com o pessoal. Nós fizemos um cálculo que talvez seja possível chegar até 300 mil de economia mensal, que daria 3.600.000 reais. Óbvio que para isso é uma estimativa e que nós precisamos fazer um estudo mais aprofundado para ter clareza de qual é o impacto dessa medida. Tá. Vamos para a segunda pergunta, então? Vamos lá. Então vamos lá, para finalizar a nossa entrevista. Segunda pergunta vindo lá da ordem da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Descalvado. Gostaria que o candidato esclarecesse à população qual a função do Poder Legislativo e do Executivo durante o mandato. Bom, os nomes, de uma certa maneira, já deixam bastante claro. O Poder Executivo tem a função de executar todo o planejamento e toda a legislação brasileira. O nosso arcabouço jurídico legal é composto de uma Constituição Federal que dita diversos direitos e deveres dos cidadãos e dos munícipes, e também os diversos direitos e deveres do Poder Executivo Municipal enquanto ente federativo. Ou seja, o Executivo executa, planeja e executa, ou melhor, planeja e gere. O Poder Legislativo, por sua vez, ele deve revisar continuamente e criar novas leis e, ao mesmo tempo, deve atuar também como poder controlador do Executivo Municipal, tanto seguindo continuamente as atividades do Poder Executivo, quanto propondo melhorias para os serviços realizados. Muito bem, Fábio. Eu gostaria de agradecer então a sua presença aqui na Coluna Politicando, aqui no site Descalvado News, agradecer a presença aí dos nossos internautas que acompanham aí o nosso trabalho, as nossas notícias diariamente. Desejar a você, Fábio, ao Chico Piauí, uma boa sorte, uma boa campanha para vocês, né? Já chegamos aí, passamos um pouquinho da metade da campanha. Parabéns para você, Fábio. Muito obrigado. Dá um abraço no Chico Piauí, uma boa campanha aí. Fica o espaço aí para você se despedir dos nossos internautas. Bem, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer o espaço aberto pela Coluna Politicando do Descalvado News, a você, Marinho Zambelli, pela entrevista, pela condução da entrevista, e me dirigir ao povo de Descalvado, meu povo conterrâneo, sou descalvadense desde sempre, apresentando a nossa campanha de uma maneira bastante simples, mas de forma bastante substancial. Quer dizer, nós temos que apresentar uma visão de futuro para Descalvado, com propostas de políticas, programas, projetos e de um plano para sanear a Prefeitura Municipal e levar Descalvado a um futuro mais desenvolvido, economicamente e socialmente. Nesse sentido, nós estamos bastante abertos a considerações, a opiniões e críticas também, entendendo
que a nossa candidatura é a que mais se adequa ao momento da cidade, do município de Descalvado. A nossa diferença é que nós temos um perfil razoavelmente diferente dos demais candidatos, com todo respeito a todos eles. Nós não temos um perfil político, uma certa dificuldade de oratória, de falar em público, mas a nossa experiência profissional e técnica nos habilita a concorrer a essas eleições e buscar gerenciar o município pelos próximos 4 anos. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.